Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre parônimos. O que são parônimos? Então já prepara aí seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro didático, todo o seu material, o lugar onde você vai estudar e vamos lá! Muito bem, então vamos lá para a nossa aula. O que são parônimos? Bem, vamos começar primeiro com a definição e depois nós vamos ver um exemplo, né? Então, olha aqui comigo, ó. Palavra parônimo, né? Palavras parônimas, o que elas são, afinal de contas? As palavras parônimas são palavras, olha aqui, atente bem para a palavra-chave. Palavras parônimas ou os parônimos são palavras parecidas. São parecidas na grafia ou na pronúncia. Agora, elas têm significados diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui soar, que é emitir som. E eu tenho suar, que é transpirar. Então, parônimos são palavras parecidas na grafia e na pronúncia. Então, não chega a ser tão difícil você compreender ou identificar palavras que são parônimas. São pares de palavras que são parecidas no quê? São parecidas na grafia ou na pronúncia, mas o significado, né, diferente. Então, deixa eu colocar aqui só completar com a palavra significado diferente. Significado, vou usar aqui o símbolo diferente. E qual é o exemplo que nós temos aqui? Aqui, ó, soar e soar. O que pode confundir a nossa cabeça em relação às palavras parônimas é quando elas estão misturadas, né? Melhor colocando, com as palavras homônimas. Você lembra da nossa aula anterior? Então a gente só tem que tomar cuidado para não confundir parônimos com o homônimos. Deixa eu só colocar aqui a diferençazinha aqui, ó. Ora, vamos lembrar aqui o conceito de palavras homônimas. Minhas palavras homônimas são palavras o quê? Palavras, neste caso, elas são iguais. Iguais em quê? Na grafia, na pronúncia, ou em ambas, né? Grafia e pronúncia. Aí só tem que tomar cuidado para não confundir aí palavras parônimas com as palavras homônimas. Tomar cuidado, então, para evitar esta confusão. Então, palavras homônimas, elas, diferente das parônimas, quando são palavras iguais. Vamos só relembrar aqui um exemplo clássico de palavras homônimas. Ambas, né, o significado para ambas vai ser sempre diferente dessas palavras. Significado sempre diferente. Mas olha aqui o exemplo só para ficar bem claro. Eu tenho aqui a palavra sessão. Eu tenho a palavra sessão. E eu tenho a palavra sessão. Neste caso aqui embaixo, eu estou diante de palavras homônimas, que são diferentes de palavras parônimas. No caso de sessão, é a parte de um todo, essa sessão é um determinado período de tempo, uma reunião, e esse outro sessão do verbo ceder. Então você só tem que tomar cuidado com essa diferença, porque palavras parônimas é o quê? São palavras que são parecidas, na grafia ou na pronúncia, parecidas. Na grafia ou na pronúncia, ó, neste caso aqui, ó, elas são parecidas o quê? Na grafia e na pronúncia, são parecidas, significado sempre diferente. O que pode nos confundir é que as palavras parônimas e homônimas são semelhantes em relação à definição. Mas olha aqui, atente para a diferença. Homônimos são o quê? São palavras iguais na grafia, na pronúncia, ou pode ser em ambos. Aqui eu tenho a palavra sessão, ó. Neste caso aqui eu tenho um homônimos. Elas têm o quê? A mesma pronúncia, mas a grafia é diferente. Isso daqui não é igual a soar e suar. Soar e suar não são palavras iguais, são palavras parecidas, portanto, parônimos. Então, o que pode acontecer é o seguinte: quando você pensar em palavras parônimas, você deve lembrar que são palavras parecidas na grafia ou na pronúncia. Aqui eu coloquei soar e suar.
mas poderia ser tráfego e poderia ser também tráfico, poderia ser eminente ou poderia ser iminente, poderia ser, que mais? Vamos pensar no terceiro par de palavras, que são palavras parônimas. Consegui me lembrar desses três pares. Descrição e discrição. Descrição, discrição. Palavras parecidas na grafia ou na pronúncia, ok? Agora vamos para um exercício para distingui-las, porque é isso que pode confundir a gente. Mas aí, atente para a definição. Então, voltando aqui só para reforçar a definição, palavras parônimas, palavras parecidas, o que? Na grafia ou na pronúncia, significado sempre diferente. Aqui o nosso exemplo, soar e suar. Aqui palavras homônimas, palavras iguais. Grafia, pronúncia, ou pode ser igual em ambas, grafia e pronúncia. O significado também sempre diferente. Aqui sessão, parte de um todo, completei aqui, né, o sessão, período de tempo, reunião, ou sessão do verbo ceder, doar. Agora sim, exercício. Muito bem, então, exercício. O que é que nós temos aqui? Primeiro, observação, né? Eu adaptei a letra A aqui, ou melhor dizendo, a questão 1 do livro Geração Alfa, que alguns de vocês usam. Mas basicamente é assim, são duas questões. A primeira é assim, complete com a palavra adequada. Olha aí a frase da letra A. O menino agiu com, aí, espaço e cautela. Você vai preencher com descrição ou descrição. Semelhantemente, os estudantes fizeram boas, aí, espaço, na produção de texto. Descrição ou descrição. No contexto da frase, você vai observar qual é a palavra que cabe ali, que é adequada por causa do significado. Né? Agora, a questão 2. Relacione as colunas, homônimos e parônimos. Você tem aqui o par de palavras, lembrando que homônimos são palavras iguais na grafia, na pronúncia, ou na grafia e na pronúncia. Parônimo é parecido. O que você vai fazer? Você vai dar uma pausa no vídeo, vai resolver a questão, depois você dá o play de novo para nós conferirmos as respostas. Então, vamos lá? Mãos à obra, é com você. Ok? Voltando? Então, vamos ver qual foi as respostas, quais foram as respostas que você escreveu aí no seu caderno para cada um deles. Seu caderno, onde você anotou aí. Então, no 1, você deve completar com a palavra adequada. O menino agiu com o quê? Descrição ou descrição? Aí a resposta correta é descrição, isto é, ele foi discreto. Então, descrição e cautela. Descrição, ele foi discreto. Agora a letra B. Os estudantes fizeram boas descrições. Descreveram. Você descreve, né? Descreve. Fizeram boas deixa eu ver que tá aqui. Descrições. Fizeram boas descrições na produção de texto. Você pode fazer descrições objetivas, subjetivas, descrições de descrever, ou seja, quando você está descrevendo, então, dentro do texto. Então, eu olhei para o contexto da frase e vi, pelo significado, se caberia a descrição ou descrição. Conferi aqui que na letra A seria a descrição. O menino agiu com descrição e cautela. Já na letra B, os estudantes fizeram boas descrições da produção de texto. Olhei o contexto, vi que é descrição, de descrever, no ato de escrever. Já a letra B, relacione as colunas. Ou é homônimo ou é parônimo. Homônimo, igual na pronúncia, na grafia ou pronúncia e grafia. Homônimo. Emenda, ementa. Não é homônimo. Extrato, extrato. Olha aí, mesma grafia. Melhor dizendo, mesma grafia não, mesma pronúncia, perdão. Grafia é diferente, né? Aqui com S, aqui é com X. Pronúncia é igual, grafia é diferente. Mas se tem alguma coisa que é igual, então é homônimo. Aqui é letra A. Agora emenda e ementa é parecido na grafia e na pronúncia, então é parônimo. Então essas são as respostas, ok? Se você ficou com alguma dúvida, você pode voltar, pausar o vídeo e conferir tudo de novo. E nos vemos na próxima aula, tá bom? Então, até mais. Tchau.